Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho, para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. A gasolina mais famosa do mundo, no posto mais famoso de Barretos. V-Power Nitro Mais da Shell, no Alto Posto Berrantão. Agora o combustível do Alto Posto Berrantão tem a qualidade Shell, simplesmente a marca escolhida pela Ferrari. Cuidar de você e de sua família continua sendo nosso melhor plano. Um convênio que tornou-se referência regional em qualidade e humanização. Pronto atendimento 24 horas, farmácia própria, odontologia, reabilitação, entretenimento e um corpo clínico de excelência. Um novo estilo de vida, proteção e tranquilidade a serviço do seu bem-estar. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. Hoje nós temos o máximo prazer de apresentar no programa o colunista social do jornal O Diário, Luiz Fernando Carvalho, mais conhecido como Fernando Carvalho. Ele já há anos milita na coluna social em Barretos e vem ao programa. Vamos falar sobre o colunismo social e vamos também pegar as suas opiniões sobre os assuntos mais atuais, os assuntos bem atualizados pela mídia em geral. Fernando Carvalho, prazer muito grande recebê-lo no programa de hoje. Prazer é meu, doutor Miziara. Obrigado pelo convite. Estamos aí para trocar umas ideias. Você é barretense, né? Sou barretense. Sou nascido em Barretos, na Santa Casa. Na Santa Casa, né? Sim. Que ano que você nasceu? Nasci em 65. 65, então tá com? 50. Já, eu não Cinquentinha. parece. Cinquentinha já? Cinquentinha você já. Tá brincando. Tempo passa, o tempo aparência não tem nenhuma de 50 obrigado, anos. Viu? Sem brincadeira. Que bom, obrigado. Eu jamais esperava essa idade sua. E você fez o primário onde, Carvalho? Eu fiz o primário no Antônio Olímpio, na escola estadual Dr. Antônio Olímpio. Antônio Olímpio ali, né? Isso, fiz no até centro, né? No centro. Aliás, você pegou já o Antônio Olímpio novo, né? Com novo, prédio peguei novo. No prédio novo. Prédio novo, né? No prédio novo. E fiz até a 8ª série lá e foi um tempo muito bacana. Lembro do Zé Carlos, diretor. Fiz muitos amigos no Antônio Olímpio. E estudei lá até a 8ª série. Lembro da Ana Maria Zitti, professor, Dona Elina, então foi uma época muito gostosa. Então você fez o Antônio Olímpio, você estudou em escola pública, até a 8ª série. O primário e o ginásio, sim, né? E o ginásio. Naquela época, o ginásio, fiz até a 8ª série, tudo em escola pública. Não existia escola particular. Particular na época, né? Na verdade, começou depois com o Colégio Soares de Oliveira, que aliás foi para onde eu cursei o ensino médio. E tinha na época Mas época que eu me lembro não existia. Tinha um bom quadro de professores na época que você estudou lá no Antônio Olímpio, né? Sem dúvida, a escola tinha um nível educacional muito bom. Formou muita gente bacana lá. O ensino tinha uma qualidade de ensino bem razoável. E depois da 8ª série? Daí eu fui para o Soares de Oliveira. Fiz o Soares aí, estava no início, sei lá, devia ter 3 ou 4 anos que tinha começado. Você fez o colegial lá? Fiz o colegial lá, do primeiro ao 3º ano. À noite? Não, de manhã. Estudava de manhã. Primeiro ou 3º ano? Do primeiro ao 3º ano, também tinha uma turma muito Era bacana. Colegial ou científico? Colegial mesmo? Eles falavam colegial, mas o científico acho que era um pouco anterior a isso, que era o colégio científico. Mas era o colegial normal mesmo. E depois? Depois eu fui... Prestei o vestibular, queria entrar, passei em comunicação social na PUC de Campinas. Mas aí passou uns 6 meses assim, eu pus na minha cabeça que eu tinha que fazer administração de empresa. Sei. Então eu fui para São Paulo, estudei num cursinho que eu acho. Você acabou não ingressando na faculdade? Não, eu fiz 6 meses. Você fez 6 meses? meses? Direto do 3º, fui aprovado e comecei a cursar comunicação social na época. Depois no 3º ano se dividia em RP, publicidade, jornalismo. Exatamente. Aí eu fiz 6 meses, mas pus na minha cabeça que eu queria fazer administração de empresa. E eu tranquei matrícula e fui para São Paulo fazer um cursinho que eu acho que existe até hoje, que é o CPV, que é voltado para a Fundação Getúlio Vargas, que eu queria cursar Getúlio Vargas, a GV.
Mas aí não consegui ser aprovado, é um vestibular muito difícil. Sim. Bati na trave, não consegui e voltei para Campinas. E aí acabei me formando em administração de empresas. Então você deixou Deixei o curso de comunicação social e acabei me formando em administração de empresas. E durante um bom período nas repúblicas, né, que eu morei em diversos lugares lá em Campinas, morei o tempo inteiro com gente que fazia comunicação social. Então, o tempo todo, dos 4 anos, eu convivi com amigos que cursavam, faziam jornalismo, outros faziam publicidade, e com esse pessoal. Mas foi uma época muito boa também, de aprendizado. E vi a ironia do destino. Depois você veio fazer jornalismo em Barretos. Exatamente. Acho que é a influência do eu brigo com a minha esposa, que é a influência do meu sogro, viu? Do João Valdo. Do João Valdo, né? Que fundou aí junto com o seu João Monteiro e outros amigos a reportagem Que Não Para, então acho que foi a influência dele. Viu? Você chegou a conhecer o seu sogro, João Valdo? Não, nunca, assim, conhecia de ouvir dizer, de falar a pessoa, mas nunca conversei com ele, nunca tive essa oportunidade. Quando você começou a namorar sua atual esposa, ele já tinha falecido? Ele já tinha falecido. Sim. Ele faleceu em dezembro de 81. Gente finíssima, viu? Já sei. Grande locutor, pessoa extraordinária, marcou época no rádio esportivo de Barretos. Com certeza. Eu já ouvi muitas histórias do seu Joel. Me lembro de uma dele narrar um jogo do Barretos, que os portões estavam fechados, ele subiu em cima de um telhado para não deixar os ouvintes na mão e narrou o jogo do Barretos em cima do telhado de uma casa. Ele, o Monteiro e tinha mais um terceiro locutor também. Eu lembro disso, eu vi essa cena. Sim. Eu passei pelo estádio, vi os 3 lá em cima do prédio, em cima da casa, lá, narrando o jogo. Exatamente. Foi histórico isso, foi histórico. Ele era parece muito que eles dedicado. estavam brigados com a atual diretoria do Barretos, né? Acho que foi alguma coisa assim, aí não deixaram, não teve acesso. E não permitiram eles entrarem em campo, mas foi bacana isso, viu? dedicado. Demonstrou que a reportagem que não para mesmo. Exatamente, né? Responsabilidade e compromisso com os ouvintes, né? Eu achei bem bacana essa história. E tem a impressão que você queria fazer administração de empresa para poder assumir, talvez, os negócios da família, não é isso? Não. Foi isso mesmo. Eu, no último ano de administração, eu estava fazendo um estágio na Ródia, que era em Paulínia, onde Paulínia tem um grupo petroquímico muito grande, e eu fiz um estágio lá. Foi o primeiro aluno de administração que conseguiu acesso num estágio lá, porque só entrava o pessoal de economia da Unicamp. E eu fiquei 1 ano na Ródia, chegou no final do ano, tinha uma chefe que tinha vindo da Pirelli, a Cleusa, me lembro até hoje, super simpática. E ela falou, e aí, Fernando, o que você vai fazer? Eu falei, Cleusa, eu quero ir para São Paulo, no centro empresarial, que tem ali do lado do aeroporto de Congonhas lá. Você não me dá uma força? Ela falou, vou fazer uma carta de recomendação para você. Gostei de você, vou fazer uma carta de recomendação. Eu estava terminando o último ano de administração, só que aí começou aquela coisa da família. Pô, tem a loja, você tem que vir trabalhar aqui com a gente, com a família, tarará, parará. E eu acabei optando por vir para Barretos para trabalhar realmente na loja. E uma loja espetacular, né? Maria Hermida, que é sua mãe. Sim. Uma empresária de altíssimo valor, né? E marcou época também aqui em Barretos como empresária. Sim, a mãe tá lojas belíssimas, né? Tanto masculina, na área masculina, como feminina, né? Sim, ela chegou a atuar até no departamento infantil até. Departamento infantil. Tinha masculino, feminino, infantil. Bom, acho que minha mãe foi assim, ela é uma guerreira mesmo, ela foi pioneira em muita coisa. Ela começou por baixo, né, vendendo. Com certeza, né, fazendo flor na Boutique Flor ali na Rua 8. Na Rua 8, né? Depois que ela começou a vender roupa, bijuterias e tudo mais, foi crescendo até ir para a Rua 14, onde está a loja até hoje. Mas ela já marcou a época, eu acho, na moda aqui em Barretos, sem falsa modéstia, assim, como ela fez grandes desfiles de moda, dúvida, trouxe muita grife bacana ao longo de mais de 40 anos aí que ela atua no comércio, então acho que foi bem bacana. E você também é filho do Geraldo Carvalho, né? O nosso querido GBC, né? Famoso GBC, temido lateral dos rachas da BB. E trabalhou no Banco do Brasil durante muitos anos, né? 26 anos no Banco do Brasil. Eu tenho até uma história do seu pai. Eu estava em São Paulo certa ocasião, eu não sei se já te contei esse fato. Estava comprando uma máquina fotográfica numa Kodak lá em São Paulo, naquela época, né? E ele trabalhava no banco. Então, a loja foi pedir informações minhas ao Banco do Brasil, né? Consultar se meu cheque tinha fundo e tal. E caiu para o Geraldo da informação. Justamente.
Ele falou, pode vender a loja toda. Legal. Foi muito bom. Deu crédito total. O cara ficou assustado, né? Logicamente ele aumentou um pouquinho, mas o pessoal ficou assustado lá. Mas foi muito bom, é muito amigo da gente. Vejo seu pai praticamente todos os dias em Barretos. Bom, você não foi para Ródia, né? Não fui. Não me permaneci. Fiquei um ano só no estágio, mas não dei sequência. E como é que nasceu essa paixão pelo jornalismo, já que você fez administração? Como é que você enveredou por essa área, por esse campo? Luiz, na verdade, eu sempre gostei de escrever. Aprendi um pouquinho ainda, cometo alguns erros, todo mundo, mas como a gente tem que estar sempre estudando e aprendendo. Mas eu sempre gostei de estudar, de escrever. Até tive, graças a Deus, ótimas professoras, como eu disse, Dona Maria Zitti, Dona Maria Carolina Barbosa Ferreira. Maria Carolina foi a grande professora de português. Não existe. Graças a Deus. É o Pelé, eu acho, na minha opinião. Não tenha dúvida nenhuma. A gente tinha um pouco, aquele respeito que a gente tinha por ela. Mas o pouco que eu aprendi de gramática, de literatura, sem dúvida nenhuma, foi com ela. Eu também fui aluno dela, tinha um dia da semana que era coisa horrorosa. Todo mundo tinha medo daquele dia, porque ela tomava o ponto ali de fio a pavio ali. Uma coisa que... Chamava para vir até a lousa, todo mundo tremia. Tremia, porque se o aluno não soubesse, era pau mesmo, eu não tenho dúvida. E eu comecei assim a descobrir um pouquinho, assim, no Soares, eu cheguei a fazer um jornalzinho de coisa simplesinha, de matéria sobre tabagismo, eu me lembro que eu fiz, sobre futebol. Comecei a ter interesse de fazer isso daí, jornalzinho simples, tal, de escrever. E o pessoal lia e falou, ficou bacana, ficou legal, tal. Na faculdade, eu fiz parte do diretório acadêmico lá da faculdade. E eu percebi que, como eu morava com o pessoal de jornalismo, tinha um jornalzinho que circulava lá na outro campus lá, da área de comunicação. Eu sempre olhava aqui e falei, vou fazer um também. Cheguei a fazer também um jornalzinho com o pessoal de economia, administração e contábeis, com assuntos pertinentes da área. Então, assim, eu sempre gostei de mexer com isso daí. Aí, um dia, a gente estava numa festa, e eu já, aqui em Barretos, quando eu já tinha retornado para Barretos, escrevia algumas coisas para os amigos, passava para eles alguns textos, algumas coisas, e eles olhavam e falavam, mas você tem que trabalhar em jornal. E ficavam brincando comigo e tal, até que um determinado dia... E você chegou, enquanto isso, você estava trabalhando... Trabalhando na loja normal. Na loja normal, né? Só na loja. Só na loja. Somente na loja, exatamente. Aí um dia, num encontro social, assim, um amigo, um advogado, o Zaidan Gerais de Neto, nosso grande amigo, ele falou assim, não, você tem que trabalhar em jornal, pera um pouquinho. Pegou o telefone e ligou para o Monteiro Neto. Falou, Neto, você tem que chamar o Fernando para conversar, ele tem jeito para escrever, ele gosta do humor, gosta dessa área social, você tem que chamar ele para bater um papo. E o Neto falou, Fernando, vai lá na rádio, vamos conversar, tudo mais e tal. E deu certo, foi aí que começou em 99. 99? 99. Tá fazendo quantos anos já? Vai fazer 17 anos. 17 anos. Ele me chamou, ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vai escrevendo uns textos aí, você está lá na loja, pra gente ver, tal. E passou um determinado período de experiências, vamos dizer assim. Ele falou, tá bacana, tal, você decide aí o que você quer. Aí eu comecei no início, ficar um pouco na loja, um pouco no jornal, e depois acabei indo pro jornal direto. Ficando o tempo todo no jornal. Você já começou como colunista social, ou trabalhava em outra área do jornal, ou fazia reportagens, como é que foi? Não, já era mais, já tinha assim um viés social também, na época chamava personalidades. Aí eu já sempre gostei de ir para esse lado de informação, assim, de cultural, de eventos, festas, enfim, de passar esse tipo de informação para as pessoas, do lado bacana do jornal. O jornal tem a área política, tem a área de educação, saúde, eu sempre gostei, me interessei e acho importante também ter esse espaço dentro de um jornal. Então, sempre foi voltado para essa área social mesmo. Depois que mudou de nome, né? Aí foi passando para Galeria e tal, que um dia ele perguntou se eu queria mudar o nome, eu falei, eu quero. Aí o Luiz Antônio Monteiro havia me perguntado, aí passou para o nome de Galeria. Galeria, né? Sim. Então ficou pouco tempo como personalidade. Ficou pouco tempo, sei lá, uns 6 meses, talvez, não me recordo assim exatamente, mas foi pouco tempo. Você fez grandes promoções ali também no colunismo social, né? Não, na verdade, assim, você fez festas assim, no período próximo à festa do peão. Chamava Festa da Festa, que era uma alusão à festa do peão, uma pré-festa. Uma pré-festa, né? Exatamente, um verdadeiro esquenta, né? Um esquenta, Eu fiz por uns 10 anos aí, uma festa realizada no Grêmio. E depois, assim, fazia uma festa, já fiz festa no final do ano também, que era a festa do peru,
também fiz por acho que 11 anos, em parceria com amigos também. Então, assim, eu já fiz diversos eventos, assim, de festas, graças a Deus, bem-sucedidos. Bom, vamos fechar esse primeiro bloco e no próximo bloco a gente vai começar você falando sobre a importância do colunismo social, como é que a sociedade vê um colunista social, o que representa isso na nossa comunidade. Vamos abrir espaço agora para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o jornalista Fernando Carvalho. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o colunista social Fernando Carvalho, do jornal O Diário de Barretos. Fernando, como é que você vê o colunismo social? Como é que, a importância dele na comunidade? Como é que a população vê isso? Como é que o desenvolvimento disso na sociedade? Luiz, eu vejo assim com bons olhos, claro, por isso até que eu me interessei de ir para essa área, assim, eu sempre me baseei. No início, assim, eu me espelhava muito eu procurava ler jornais, os grandes jornais, então eu Os grandes colunistas também Sim, da sem época, dúvida. né? Você... Eu lembro porque de você ler... tem umas expressões bacanas que eu acho no seu colunismo social, né? Eu sempre misturei muito assim, me espelhando em certa... Eu li aí o Edgar Angel, do Rio de Janeiro, o Anselmo Góes, gosto também de José Simão, e também me espelhei muito, assim, da forma criativa, como o barretense mesmo, que eu sou fã dele, era e sou fã dele até hoje, do Matina Suzuki Jr. Eu acho que ele deu uma bela de uma reformulada na página ilustrada da Folha de São Paulo. Sim. Na época, eu acho que ele é um... Onde é que está o Matinas hoje? Eu não sei onde ele está. Depois ele partiu para o ramo empresarial, trabalhou na Editora Abril como executivo, no IG. Acho que ele trabalhou na revista Veja também. Sim, trabalhou, chegou ao conselho editorial da revista Veja. Então é um cara de Barretos, que também formado em jornalismo, filosofia, que ele escrevia aquele ilustrado, eu achava muito interessante aquilo, trazendo informações justamente de cultura, espetáculos culturais, informações de eventos que estão acontecendo, festas, de programação de cinema, comentar um filme, comentar um livro, enfim, passar informações de lugares que estão acontecendo, que são legais, que hoje está super na moda essa coisa de culinária, né? Tantos programas voltados para isso, então você passar um restaurante bacana que oferece uma culinária diferente, dizer quem está casando, um aniversário bacana, esse aspecto social, eu acho que é bacana e é muito bem visto pela sociedade. É bem visto, né? Sim. As pessoas gostam de se mostrar numa coluna social, né? Se ver numa coluna social, né? A grande maioria. Maioria. Até hoje, nesse período todo que eu estou lá, Luiz, eu vou dizer para você que pouquíssimas pessoas não gostam. Não gostam, né? Existem os que não gostam mesmo. Não gostam de aparecer, né? Não gostam de aparecer. Não gostam de mostrar a cara, né? E por alguma razão. Então eu já passei algumas coisas assim. Até uma vez, por exemplo, numa cafeteria aqui bem conhecida da cidade, um sujeito falou, eu odeio ler coluna social. Sujeito já meio de idade. Não, mas ele falou para uma outra pessoa que estava ao meu lado, aí a pessoa disse assim, não fala abaixo que o rapaz aí do seu lado é colunista social. Eu fiquei na minha, estava tomando um café, então ele falou, mas eu não gosto mesmo, e não sei o que, não sei o que. Bom, passado um tempo, eu publiquei uma foto de uma garotinha que me mandaram, passaram, o nome é tal, ela está fazendo tantos anos, parará. Por coincidências da vida, eu fui até a mesma padaria aí, o sujeito estava lá, ele falou, cara, mas a foto da minha neta ficou muito bonita na sua coluna. Eu comprei não sei quantos jornais, mandei para Campinas, mandei para não sei para onde. Eu falei, mas o senhor não gosta de coluna social? Você falou, então eu acho assim, por isso que eu digo que, assim, tem aqueles que não gostam e tem as suas razões, mas a maioria das pessoas gosta. Eu acho que dos motivos, muitas vezes, das pessoas não gostarem, e eu não faço esse estilo, é que eu nunca gostei de fofoca. De fofoca, né? Eu acho que porque, já que você falou em fofoca, que muita gente acha futilidade uma coluna social. E não é isso, né, Fernando? Sem dúvida nenhuma. Isso vai depender muito do estilo do colunista, né? Tem aquele que faz fofoca, como você falou, e tem aquele que escreve de maneira séria, né? Mostrando a sociedade, né? Sem dúvida, eu acho que a gente tem que falar, pelo menos eu penso assim, procuro nortear o meu trabalho nesse sentido. Eu acho legal a gente falar de pessoas, mas não das pessoas. A vida pessoal de cada um, se o sujeito teve um problema no casamento dele, ou enfim, isso eu acho que não cabe a gente ficar expondo isso numa coluna social. Isso é o que eu penso, é a forma que eu trabalho. Eu não gosto, eu prefiro, eu acho que tem tanta coisa para falar, a gente que retoma o trabalho dia a dia, diariamente,
tem que começar do zero uma coluna, todos os dias reinventar de uma forma diferente os assuntos. Acho que tem tanta coisa para ser dita que eu acho que os assuntos particulares, ok, tem revista internacional, tem revistas de circulação nacional que falam das celebridades. O artista tal se separou da cantora tal. Bom, quem gosta de enveredar por esse lado, eu respeito, bom trabalho, desenvolvo o seu trabalho. Mas eu nunca gostei por esse lado da fofoca. Sei. E você recebe também, certo, telefonemas pedindo para colocar a foto deles no jornal. Isso é constante, né, ou não? Não, isso acontece bastante, mas é bom que aconteça. É bom que aconteça. Eu recebo, hoje tem a tecnologia propicia isso, né? Recebo por WhatsApp, por e-mail. O cara já manda a foto dele. Já manda a foto com os dados, aniversário de casamento, ou ele vai se casar, aniversário da filha, da neta, da esposa. Isso é muito bacana, por isso que eu digo que o colunismo social, esse é o lado legal. É o lado, assim, alegre da vida, que está sendo exposto num papel ou numa forma de comunicação, para que as pessoas saibam. Hoje é aniversário do apresentador Luiz Miziara. Muitas vezes as pessoas não sabem, você é cumprimentado. Então é o lado legal, bacana da vida, que eu acho que vale a pena ser dito. Porque tem muita gente que abre um jornal, a primeira coisa que vai é na coluna social, né? Eu tenho a impressão que... Olha, você pode ter certeza que muita gente... Eu não posso falar isso não, porque tem um colunão do Domingues Neto, né? Que todo vai mundo ficar bravo? Vai ficar bravo. Então, o colunão também é muito lido, lógico, né? Mas você sabe que muita gente às vezes comenta comigo assim, porque eu leio a primeira página e a coluna social. Eu falo, gente, faz isso não. Faz isso não, né? Lê o esporte, lê a política, é importante. Mas é um prazer também ouvir isso. É lógico, é um prazer para você, não tem a menor dúvida. Mas é importante você ver a coluna social. Mas o importante também é você ler a opinião do jornal, o editorial, né? Sem dúvida nenhuma. O editorial que mostra a cara do jornal, a que veio o jornal, né? Sem dúvida alguma. O editorial é a opinião, é o espaço onde a opinião dos donos do jornal, né? Sim. Com relação a diversos assuntos, essencialmente da economia e política, mas é a oportunidade, o espaço que o jornal tem, como a direção do jornal tem, para expor o que ela pensa. Que notícia te deu assim, aquele prazer extraordinário quando você publicou, que você recebeu parabéns, aquela notícia bacana? Tem isso? Tem? Você tem essa você pode catalogar isso pra gente? Notícias boas, notícias... Olha, é tão difícil assim catalogar uma única. Foram vários, né? Ao longo desse tempo tive várias oportunidades, graças a Deus. Recebeu um telefonema agradecendo, muito obrigado e tal, ou você... É uma coisa assim, né? Está mostrando felicidade. Exatamente. Não, isso já aconteceu várias vezes. Isso é assim, que dá o prazer da gente escrever também, isso, né? Porque muitas pessoas... claro, existe aqueles que você faz, publica e a pessoa... Nem fala nada. Tem dificuldade de agradecer. Tem dificuldade, né? Mas existem, e graças a Deus, a maioria das pessoas gostam, vê a publicação, pede, ou se a gente publica espontaneamente, ligam, agradecem, comentam, mandam um e-mail, mandam um WhatsApp, muito obrigado, fiquei super feliz de ver a minha foto, de você abordar isso ou aquilo. Isso é gostoso, né? Isso é muito bom, né? Não tem dúvida nenhuma. Isso é o que dá prazer, que motiva, é o combustível para a gente levantar todos os dias querendo fazer melhor, querendo fazer mais, querendo trazer mais informações para as pessoas, estar sempre mais antenado nos assuntos, ler mais, né? Eu leio, graças a Deus, todos os jornais da região pela internet. Então a gente tem que estar sempre buscando o máximo de informações. E o que é importante também é que a matéria que você publica é lida no mundo inteiro, né, hoje, porque via internet todo mundo, o cara está lá, um barretense, está lá nos Estados Unidos ou está na Europa e tal, pode acompanhar a vida social de Barretos através da sua coluna e dos demais colunistas sociais de Barretos também, né? Sem dúvida alguma. A tecnologia propiciou isso e o Grupo Monteiro de Barros tem investido nisso. Em tecnologia, hoje tem um aplicativo para smartphone e tablet que propicia isso. Então tem o site também, que tem um investimento grande em cima disso, com bastantes profissionais envolvidos no ambiente multiplataforma que a gente tem lá. Então o site é envolvido, o aplicativo é envolvido e isso propicia as pessoas lerem nos Estados Unidos, no Japão, em diversos locais do mundo. Porque hoje você recebe gratuitamente o jornal O Diário na sua casa pelo aplicativo do jornal O Diário, né? Não precisa gastar dinheiro Ele tem em todas as versões, você pode navegar pelo site ou você faz um download de PDF, você lê na íntegra o que saiu lá. Na íntegra, né? Na íntegra. Então, às vezes eu brinco que você estava dizendo, e tem barretense espalhado pelo mundo inteiro. Tem um programa de uma emissora aí que chama O Mundo Segundo os Brasileiros.
Aqui a gente podia fazer o mundo segundo os barretenses. Porque tem barretense esparramado para tudo quanto é lado. Espalhado. E eu lembro até, indo um pouquinho mais além do nosso bloco, quando a Rádio Independente, ficou via internet, né? Nós recebemos ligações de um barretense em Nova York, Washington e tal, ouvindo o programa Verdade Total de sábado, né? Na Rádio Independente. Bem, vamos terminar mais esse bloco para os nossos apoiadores culturais. Em seguida, voltamos com o programa Quero Saber. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o colunista social Fernando Carvalho, do jornal O Diário. Fernando, mudando um pouquinho de assunto, enveredando um pouquinho para a política, e você também é antenado em política, que eu sei, o que você está achando, o que você achou da última manifestação de domingo, do dia 13 de março, pedindo a mudança total de governo, essa coisa toda? Você acha que vai mudar alguma coisa? Você acha que os políticos vão ouvir as ruas? Você acha que o Brasil vai se transformar? Essa corrupção vai ser erradicada desse país tão bom? O que você está achando disso? Como é que você viu tudo isso? Bom, eu tenho visto com um pouco de preocupação. Porque, assim, a manifestação, sem dúvida alguma, foi importantíssima. Foi bombástica, né? Tem que passar um recado, os nossos governantes têm que receber essa informação de que as pessoas estão descontentes, que ninguém aguenta mais a corrupção. Porque, segundo a imprensa paulistana, o que São Paulo viu foi uma manifestação maior do que as diretas já. Lembra disso, né? Muito maior, quer dizer, a maior manifestação que São Paulo viu até hoje. Sem dúvida alguma. Eu, pelo menos, para mim, foi a maior, apesar de eu ter essa discussão que eu acho até boba, discutir os números do Datafolha, se foi 450 mil, se foram 2 milhões, eu acho que eles estão equivocados. É porque pelos organizadores e pela Polícia Militar, deu 1.400.000 em São Paulo, então, e pelo Datafolha 500 mil. A diferença é muito grande. Muito grande. Eu acho que os critérios devem estar ocorrendo algum problema. Mas o mais importante é que a gente precisa começar a se mexer. Acho que o brasileiro não foi acostumado, não foi habituado. Nós nunca passamos por guerras, por grandes revoluções. Nós sempre fomos um povo pacífico, então nós temos dificuldade, nossa democracia é jovem. A gente tem que aprender a exigir os nossos direitos, a ir para as ruas, porque as sociedades mais avançadas, os franceses vão para as ruas por uma coisinha de nada. Eles vão para as ruas e vão brigar. Eles não vão engolindo qualquer coisa, não, né? Eles não vão, de forma alguma. Então, eu acho que é cultural, nós temos que aprender isso. E eu acho também que o que nós estamos vivendo atualmente, Luiz, é a prova de que o governo se estender demais no poder, o poder, ao longo de muitos anos, o Partido dos Trabalhadores está há 14 anos no poder, isso você vê que os acaba viciando demais. Viciando demais e as pessoas acabam tomando o poder, ele seduz as pessoas, no meu modo de entender, de forma que eles começam a se corromper, começam a ter atitudes erradas, e nós estamos passando por muitas dificuldades. A crise é verdadeira, não é só questão de golpe. Eu acho que essa manifestação, como você disse, foi um tapa na cara de muito político, principalmente os nossos governantes atuais, mas eu espero que tenha sido um soco no estômago da oposição também, porque a nossa oposição é muito falha. Muito fraca. Muito fraca, né? Muito frouxa, né? Muito frouxa. O PT sempre fez muito bem oposição em outros anos, nos anos anteriores, quando não era governo ainda. Então eu acho que a nossa oposição foi se perdendo, alguns por comprometimento, acredito eu, porque alguns se esconderam, né? Tantos figurões aí que a gente conhece, de partido conhecido, posso até falar do PSDB mesmo, que a pessoa sumiu. A gente fala, onde anda o sujeito? A gente não vê o sujeito. O próprio Zé Serra, onde ele anda? Está trabalhando no Senado, mas o mundo está acabando, ele não se manifesta. Então eu acho que tem que haver, as pessoas querem mudança, querem uma limpeza geral, sabe? Não interessa se nós estamos no auge da sujeira, mas a gente tem que iniciar a limpeza. E seja de que partido for, a gente tem que tirar essa galera que só pensa em si próprio e esquece da coletividade. Porque a oposição tem que ser uma oposição corajosa, tem que ser uma oposição firme, não pode ser uma oposição frouxa. É por isso que alguns políticos foram nessa manifestação e foram vaiados. Por quê? Porque eles não veem nesses políticos realmente uma oposição firme, né? As ruas é que estão fazendo
estão fazendo oposição, esses movimentos, né, que lideraram essas passeatas, é que realmente está representando hoje a oposição. E que não deveria ser. O político foi eleito ou para ser oposição ou para ser situação. Não precisa ser uma oposição violenta e tal, mas tem que ser uma oposição firme e corajosa, né? Que tome posição, que tome partido no sentido de dizer, olha, isso está errado. É exatamente isso, Luiz. A gente está sem liderança. Sem liderança. As pessoas dizem assim, pô, mas o Lula, que acaba de assumir como ministro, chefe da Casa Civil, precisa tirar a Dilma, impeachment e tal, mas a gente tem que pensar quem nós temos de opções. Quem são os nossos líderes que vão nos representar para que hajam agora sim, a gente caminhe para o lado correto, retome a economia que está passando enorme dificuldade, para que as pessoas não é possível que não estão sentindo no supermercado como as coisas subiram, não estão sentindo no bolso, como a crise se instalou e está se instalando. Essa questão, então, isso tem assim, e que tem que ter alguém para tomar uma atitude. Graças a Deus surgiu o juiz federal lá de Curitiba, o Sérgio Moro, que foi muito bem preparado, que acho que ele está nos representando muito bem, defendendo muito bem a sociedade brasileira. Ele que foi preparado, foi para a Itália lá com os judices, regates lá, com os juízes jovens, se preparou e agora, graças a Deus, com a Operação Lava Jato, não é possível que todo mundo não sabe de nada, ninguém é culpado de nada, ninguém é dono de nada. Tem que se chegar ao finalmente para que a gente melhore esse país. A grande liderança do Brasil atualmente é o juiz Sérgio Moro, por incrível que pareça. Um magistrado que tem que ter uma postura serena e tal, e ele tem, não tenha dúvida. Mas ele virou o grande herói nacional, né? Por quê? Porque ele está tentando acabar com a impunidade no país, né? Muitos magistrados estão meio enciumados e falando que não podia ser dessa forma e tal. Mas o povo está gostando. Você viu a manifestação popular no dia 13? Cartazes saudando o juiz Sérgio Moro, saudando o Ministério Público Federal, saudando a Polícia Federal. Isso é muito bom, fortalece a magistratura, né? Principalmente a magistratura federal. Não tem dúvida, eu acho que as instituições no país têm que funcionar. E o povo reconhece quando o trabalho é bem feito, confia no trabalho do juiz Sérgio Moro, porque vê que ele é uma pessoa reta, correta, que está buscando, como a própria operação que houve agora, a busca da verdade. E é bem por aí mesmo. O que nós precisamos, eu acho, Fernando, não sei se você concorda comigo, nós precisamos aprender a votar. O primeiro passo é você saber votar. Porque depois que você põe o cidadão ali, ou na Câmara Federal, ou no Senado, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara Municipal, ou em Prefeitura, aí acabou. Aí é difícil, você tem que esperar 4 anos. É um sacrifício. É um sacrifício. Então, você tem que saber votar, pensar em quem vai votar. Esse ano, vamos ter eleições municipais para renovar a Câmara Municipal, renovar a Prefeitura. Você vê pelo Brasil todo, principalmente a Rede Globo mostra constantemente isso, quantos prefeitos corruptos nós temos no país. Quer dizer, nós precisamos tirar esse povo, precisamos acabar com isso aí. E para isso precisamos votar. Votar bem num deputado, né? É importante Barretos apresentar um deputado, né? Porque a cidade cresce, tem mais status, o governador passa a atender melhor, porque a cidade tendo um deputado vai ter um voto para o governador na Assembleia. Então ele terá interesse em servir a cidade, né, Fernando? Sem dúvida, acho que o Barretos já merece faz muito tempo ter o seu representante, já teve alguns representantes na Assembleia Legislativa de São Paulo. E eu acho que, sem dúvida alguma, cidades que não têm o seu representante perde força. A gente vê tantas cidades aqui no entorno de Barretos aqui que cresceram, que eram menores até que Barretos, e por uma das razões é por força política que ajudou no desenvolvimento da cidade. A questão de as pessoas aprenderem a votar, eu acho que às vezes muita gente vota numa pessoa, depois se decepciona com a pessoa, porque o político ele é sempre surpreendente. É surpreendente. Hoje aquele que você acha que é honesto, muita gente fala, eu não votei no fulano, votei no ciclano. Hoje o ciclano também está sendo investigado. Então você fala que... Então, mas eu acho que é isso. O principal também, que eu acredito, Biziara, é a pessoa fiscalizar o trabalho daquele que votou, acompanhar o trabalho daquele que votou, exigir, cobrar aquele que votou. Como se tem eleições agora, então, sabe, e buscar também a renovação. Nós precisamos renovar um pouco, tem muitos, nossa, aqui localmente mesmo, tem vereador aí que vai completar 20, 30 anos. 30 anos. Será que nós não temos outras pessoas boas também, tão bem intencionadas quanto? Então precisa haver uma renovação, uma oxigenação também, para que não fique sempre os mesmos. Então a gente... E cobrar o trabalho desse pessoal, entendeu?
essa é a questão de ajudar aqueles que nos representam a fiscalizar o executivo, a fiscalizar e nós fiscalizarmos o legislativo. E o colunismo social também pode servir para isso, né? Em matérias diárias, Sim. tentando fazer com que a população vote bem, né? Focalizando a importância do voto, né, Carvalho? E essa valorização do voto também, eu acho que ela vem muito por via da pessoa estudar, ter educação, ter um bom conhecimento, para que ela tenha um discernimento do que não seja enganada, tenha uma avaliação crítica daquilo que está ocorrendo. Eu acho que tem que ser nesse sentido também. E também a gente tem como cidadão fazer o exercício de parar de, assim, as pessoas às vezes que pedem atestado, aquelas pequenas atos falhos do ser humano, que isso propicia um ambiente de corrupção. Aqueles que, eu não votei no fulano, que é o maior ladrão da história, mas já votou aí ele fala, já votou em tantos outros que foram manchetes de corrupção também. Então a gente, assim, parar de aceitar aquilo como normal. A corrupção não é uma coisa normal, nós temos que extirpar isso do país. Infelizmente, muita gente vê um cara crescendo na vida, dando aqueles golpes que a sociedade vai aceitando, né? E o cara cresce, fica rico, fala, pô, esse cara é inteligente, esse cara é bom, esse cara é bom. Quer dizer, é verdade. Não pode nem valorizar um cara assim, como também tem um defeito que às vezes eu noto, me chamou a atenção quando você fez esse comentário correto, mas às vezes também a gente tem que ter a cultura, a gente tem que dar um pouquinho culturalmente falando, a questão de porque existe o outro lado também, existe aquele cara que é vencedor do trabalho, aqui em Barretos tem muitos assim, e muitas vezes as pessoas falam, esse cara deve ter roubado. Se ele cresceu, foi bem sucedido, ele deve ter feito algum rolo. E não, é coisa que o americano não tem. Ou deve estar traficando alguma coisa. Deve estar fazendo alguma coisa errada. Coisa que o norte-americano não tem. O norte-americano ele valoriza quem trabalha. Se você é jovem, tem 16 anos, vai trabalhar de frentista, lá ele tem a cultura do winner, do vencedor, do trabalho. Lá ninguém tem vergonha de trabalhar. E lá, então, acho que assim, a gente tem que ter um pouquinho isso também, para fomentar que as pessoas entendam que trabalhando, se aperfeiçoando, estudando, você vai chegar lá. Não tenha dúvida, né? Tem que valorizar, isso tem que ser valorizado para que mais pessoas, sem dúvida nenhuma, queiram trabalhar também. Queiram também alcançar isso. Alcançar o objetivo da vida. E sonhar é importante, sonhar, trabalhar, tudo é possível se você quer, né? Tudo é possível se você tem boas ideias, né? Se você tem vontade, não tenha dúvida. Vamos abrir espaço mais uma vez para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o colunista social do jornal O Diário, Fernando Carvalho. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje com o colunista social do jornal O Diário, Fernando Carvalho. Fernando, esse ano vamos ter eleições, como já dissemos, para prefeito e vereador, né? É um momento sério para Barretos pensar, né, Fernando? Sem dúvida, as pessoas devem estar mais ligadas a isso. Eu acho que até por tudo que está acontecendo no cenário na esfera federal, está chamando mais as pessoas para ficarem mais ligadas no assunto político. Esse ano nós temos eleições para prefeito e para vereador. Então, eu acho que as pessoas devem, como você disse, estar atentas e começar a pensar, a refletir, conversar entre família, entre amigos, em função do cenário político. Você pode até errar no voto, mas pelo menos que você vote corretamente, né? Você vote naquele que realmente você acha melhor. Não por outras ingerências, porque um fulano pediu, ou outro pediu, ou porque você é politicamente ligado. Não é nada, você tem que votar porque você acha que o cara é bom. Você pode até errar depois, mas pelo menos conscientemente você votou no cara certo. Você já disse a palavra certa, você tem que votar naquele momento, votar consciente, sabendo daquilo que está fazendo, naquilo que você acredita, mesmo que você depois perceba que tenha se enganado ou não, mas naquele momento você entendeu que aquela é a melhor pessoa para representá-lo, ou seja no Executivo, ou seja na Câmara Federal, Câmara Municipal. E o importante é que as pessoas parem de falar que político não presta, político é isso, político é aquilo. Nós vivemos da política, nós temos que valorizar a política. Se o político não presta, você que votou errado nele. Então nós temos que parar de pensar nisso aí. Nós temos que valorizar o homem público, porque aquele que põe a cara para bater, aquele que sai pedindo voto, aquele que mostra aquilo que ele é para poder pegar um cargo ou na Câmara, ou na Assembleia, ou na Câmara Federal, nós temos que valorizar essa pessoa e valorizar o ser político. Nós temos que melhorar todas as camadas políticas que nós temos, né?
Não tenha dúvida nenhuma, doutor. Isso é primordial. Quanto mais as pessoas tiverem esse sentimento, não quero saber de política, porque política só tem malandro e tudo mais. Fulano, se tivesse lá, faria a mesma coisa. Isso é um engano. A gente disse uma coisa muito correta. As pessoas, ao contrário, têm que se interessar cada vez mais por política. E essa conversa de que todo mundo é malandro, não sei o quê, isso é muito ruim. Às vezes eu até discuto, quando a gente se reúne de final de semana entre amigos, a gente discute muito política. E tem alguns amigos que pensam dessa forma, hoje está o fulano, ciclano, ele está desviando, está corrupto, não sei o quê. Mas eu acho que se qualquer um que estivesse lá, eu não acho isso, porque eu acho que isso, de certa forma, essa conotação repele o cara que é honesto, o cara que é correto, ele fala. Lógico. Aí o cara que é correto, um empresário, muitas vezes fala, não vou entrar em política porque por isso, né? Só entra ladrão, só entra... E não é bem assim, tem muita gente boa, interessada por política e que deve também se arriscar e tentar um cargo público para a gente dar uma acertada nesse país que a gente merece. Você nunca se interessou em política, né? Eu já pensei sim. Já pensou? Já pensei algumas vezes. Até levei um puxão de orelha da minha esposa. Não se meta nisso, apesar do pai dela ter sido vereador. Eu já pensei sim em entrar, mas não é tão assim, entrar de alegre. Política exige mais uma conversa, você tem que saber o grupo que você está entrando, você nunca entra sozinho para se candidatar a alguma coisa, você precisa criar um grupo, entrar num partido, que é obrigatório, e entender o que está acontecendo na questão do grupo, da onde a gente quer chegar e tudo mais. Eu já pensei sim, em certa forma, ainda não está descartado, quem sabe um dia. Um dia vai, né? Quem sabe um dia eu vou me arriscar a dar a cara para bater. Nós precisamos de bons candidatos, não tem a menor dúvida. Viu? Estamos precisando e merecendo. Lógico. Você acompanha, você é um formador de opinião, um jornalista e tal. O que você acha desse problema de mudar a maioridade penal de 18 passar para 16 anos? Você acha que os menores têm que ser penalizados? Ou é a falta de política social mais evidente que transforma esses jovens em bandidos? Ou você acha que eles merecem ser condenados mesmo? Que leitura você faz disso? A leitura... Bom, eu não sou a favor da redução da maioridade penal. Eu andei procurando ler quando assim, o assunto estava mais quente, tentei me informar mais. Eu acabei observando o seguinte, que uma parcela pequena dos crimes, por exemplo, de homicídio, são cometidos por menores. A grande maioria são cometidos dos crimes de homicídio, por exemplo, por um maior de idade. Então, o que eu acho que tem que acontecer, na minha opinião, não é o que eu acredito que tem que acontecer no país, é as leis funcionarem, haver uma reforma do Código Penal brasileiro e as leis serem cumpridas no país. Porque se houver o exemplo do maior de idade, os menores perceberem que o fulano foi preso e está cumprindo pena, e houver uma exigência da lei quanto a isso, que o que eu acho que acaba não acontecendo, a polícia acaba sendo falha, o judiciário é falho. Então, se houver um exemplo paralelo ao que o senhor disse, das oportunidades de emprego para os jovens, investimento em educação, eu acho que vai mudar o cenário. Simplesmente penalizar num país como o nosso, onde a grande maioria da população sofre e ganha baixos salários, vive sob condições econômicas muito difíceis, é difícil exigir que simplesmente penalizar um menor de idade. Mas ele já pode votar para presidente, já pode fazer isso ou fazer aquilo. Eu acho que não é penalizando, nós não temos uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade para exigir que ele se comporte em sociedade sem partir para o crime. Nós não damos essa oportunidade aos jovens e depois queremos cobrá-los. Então eu não sou a favor da redução da maioridade penal. Esse é o ângulo que as pessoas que não são a favor enxergam, né? Que tem que haver melhor política pública, né? Numa comunidade, numa favela, você vê, o jovem praticamente não tem nada, não tem estudo, fica ao Deus dará. Ele vai numa cidade, vê um jovem com tênis de marca, com roupa bonita, e ele pergunta por que eu não posso ter isso. Quer dizer, na favela é preciso ter escolas, é preciso ter lazer, né? Para que esses jovens possam ser estruturados para convivência em sociedade, e infelizmente não são. Os governos parece que não olham por esse lado. A verdade é essa, né? E por isso que acabam se transformando em bandidos, né? Sem dúvida. A culpa é nossa. Também, a sociedade também tem culpa. E também eu penso assim, o senhor que é advogado, eu penso assim, onde vamos colocar esses jovens? Como nós vamos recuperá-los? Se a gente reduzir de 18 para 16, vai aumentar o número de jovens.
presos ou que estão delinquindo pequenos delitos ou até os mais graves, mas como vai ser a recuperação desse jovem? Onde nós vamos colocá-lo? Porque às vezes eu fico com essa impressão, os governos não sabem o que fazer e vão usando paliativos, sendo que eles não consertam aquilo que já existe. Então hoje já, mesmo não sendo 16, sendo 18, qual a condição que os nossos governos dão para esses jovens se recuperarem? Você cometeu um delito, você está errado, para ele reaprender ao convívio em sociedade da forma correta. Não, e também os nossos governantes precisam dar bons exemplos de que não há impunidade no país. Sem dúvida alguma. Porque eles cometem crime por quê? Porque eles veem, por exemplo, o cidadão é preso hoje e amanhã está solto. Não é culpa de juiz, não é culpa da justiça. Sim. É culpa das nossas leis. Sim. Porque se nós tivéssemos leis mais duras, não aconteceria isso. Então, o exemplo tem que partir de cima também, né, Fernando? Sem dúvida alguma. Essa questão, acho que do máximo que o sujeito pode cumprir de pena 30 anos, não sei. Aí 1/3 da pena o sujeito está na rua, ele cumpre 1/3 da pena e vai para a rua, em alguns casos. Eu não sei. Então, assim, a lei tem que funcionar, tem que haver uma reforma do Código Penal, tem que haver um novo estudo, umas reformulações para que as coisas funcionem. A partir do momento que as leis forem aplicadas de forma correta, eu acho que as pessoas vão pensar 2 vezes antes de cometer um crime, seja menor ou não. Você acha que a religião é um bom freio para evitar muitos crimes? Você acha que a pessoa que pratica uma religião, ela se comporta, vamos supor, um pouquinho melhor? Eu tenho certeza que ela não digo que ela seja a salvação e a única salvação para o sujeito, mas... E não vamos dizer também que o ateu é criminoso, não é nada disso. Não é nada disso. Quer dizer, tem ateu, senão todo ateu seria... Não, tem ateu que é muito melhor do que qualquer pessoa. Não estamos falando dessa forma, né? Sim. Então, focalizando se a religião é um bom freio, né? Olha, eu vou partir de um princípio de uma pessoa que eu a amo, que é minha mãe, que ela é muito religiosa. Tudo que acontece de errado, o sujeito 17, 18 anos ou 20 anos, matou 3, 4, 10, matou a esposa, a filha, sei lá. Minha mãe falou, falta de religião. Falta de religião. Eu acho que, eu ouço isso desde pequeno e eu acho que ela tem uma razão, entendeu? Nesse sentido, porque a pessoa que é espiritualizada, ela tem a religião, acredita na religião qualquer que seja ela, ela vai pensar 2 vezes antes de tirar a vida do seu semelhante, antes de fazer alguma coisa errada com o seu próximo. Então, nesse sentido, de ter um pouquinho de consciência, amor ao próximo, pensar um pouquinho melhor, a religião, sem dúvida alguma, ajuda sim. Fernando Carvalho, você tem uma pessoa na história que transformou o mundo, na sua opinião, para você foi importante na humanidade, que você faria reverência a essa pessoa? Olha, existem muitas pessoas que eu faria reverência, que já se foram, gênios da humanidade, que criaram coisas sensacionais, que mereceriam a minha reverência sem dúvida alguma. Mas especialmente eu acho que eu tenho sentido muito nos últimos tempos, Duarte, eu acho que eu faria uma reverência à Madre Teresa de Calcutá. Sei. Em função, ontem o Papa Francisco até colocou o nome da Madre Teresa de Calcutá como no álbum dos santos, até em virtude do milagre que está sendo acreditado a um brasileiro de 40 anos que teve uma cura inexplicável. Ela está num livro aí, a Madre Teresa de Calcutá, a santa do século XXI, e eu faria essa reverência dela pelo principal sentido que eu tenho notado que está faltando no mundo, que é o amor ao próximo. Amor, né? Solidariedade, sem exigindo nada em troca, exatamente. E dedicada a quem? Aos pobres, aos doentes. Ela foi numa atitude missionária para a Índia, realizar um trabalho no hinduísmo, porque ela era católica. Então, uma pessoa que se dedicava aos pobres, aos enfermos, com a devoção que ela fazia de amor ao próximo, sem dúvida alguma, merecia o meu respeito. Muito bem. Fernando Carvalho, muito obrigado. Infelizmente, chegamos já no final do programa. Um bate-papo rápido, tá vendo? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Viu? Estou à disposição aí para as outras oportunidades. Eu que agradeço. Muito obrigado. E boa sorte sempre na sua coluna social do jornal O Diário. Muito obrigado. E vamos à nossa poesia final do programa, como nós fazemos todas as vezes. Razões de Amor hoje, de J.G. de Araújo Jorge. Gosto deste teu ar tristonho, desse olhar de melancolia, mesmo nos momentos de prazer e de sonho, ou nos instantes de amor e de alegria. Gosto dessa tua expressão de ternura tão suave e feminina, desse olhar de ventura, com um brilho úmido a luzir num profundo langor, desse teu olhar de meiguice que me cativa e domina, tu que dás sempre a impressão de quem precisa de proteção e amor. Desse teu ar de menina,
desse teu ar que te faz mais mulher ao meu olhar. Gosto de tua voz tranquila, do tom manso com que falas, como se acariciasses até as palavras que dizes, de tua presença que é assim como um quieto remanso, um pedaço de sombra onde me abrigo quando somos felizes. Gosto desse teu jeito calmo, sossegado, com que te encostas em meu peito e te deixas ficar, entre ternuras e embaraços, como se tudo ficasse de repente parado, e teu mundo pudesse ser delimitado pelos meus braços. Gosto de ti assim, pequenina, macia, quando te aperto contra mim e te sinto minha. E tens um ar abandonado, como quem caminha sonâmbula por um estranho caminho feito de céu e de lua. Muito obrigado mais uma vez, Fernando Carvalho, pela sua participação no programa. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você.